O que você faria se você estivesse cara a cara com um demônio e uma multidão de seres malignos? Sentiria medo ou tentaria enfrentá-los com a sua própria força? Se não souber a resposta por esta questão, hoje vamos te dar orientações importantes dentro da palavra do Senhor para que você venha lidar com qualquer ataque espiritual, utilizando passagens bíblicas que causam tremor nos demônios e que eles preferem que você não conheça. Nenhum demônio é capaz de resistir quando você declara estas passagens bíblicas com a sua própria voz. Se quiser saber quais são elas, te convido a assistir o vídeo até o final. Em Efésios capítulo 6, verso 12, lemos: Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa passagem nos lembra que o combate espiritual não é algo incomum para os filhos de Deus, mas é uma realidade da nossa jornada terrena. A Bíblia nos fornece diversas passagens bíblicas que nos ajudam a compreender como enfrentar tais desafios espirituais. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, somos exortados: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui aprendemos a importância de nos submetermos a Deus em humildade e confiança, resistindo firmemente ao inimigo com base na autoridade que nos é conferida pelo Senhor. Outra passagem poderosa, com grande poder, e o diabo não quer que você saiba, encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. Essa passagem nos faz entender que Deus nos capacita com força, amor e domínio próprio, de modo que não precisamos ser dominados pelo medo, mas podemos permanecer firmes na fé. Além disso, a oração é uma arma poderosa em nosso arsenal espiritual. Em Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus nos instrui a vigiar e a orar, para que não entreis em tentação. A oração nos conecta ao poder divino e fortalece nossa comunhão com o Pai Celestial, o que nos torna mais resilientes diante dos ataques malignos. No meio cristão, é raro ouvirmos falar sobre o diabo e como devemos nos proteger contra seus ataques. Muitas pessoas preferem ignorar o assunto devido ao medo. Por isso, eu perguntei como seria a sua reação se você estivesse frente a frente com Satanás. Para lidar com isso, precisamos conhecer nosso maior adversário e agir com sabedoria, pois ninguém deve entrar em uma batalha despreparado. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é uma garantia da vitória sobre as forças malignas. É um escudo protetor que nos capacita a resistir às tentações, aos ataques e às artimanhas do diabo. Como está escrito em Romanos capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nos entregamos a Jesus, confessando-o como nosso Salvador e Senhor, renascemos espiritualmente e passamos a ser filhos de Deus. Em Gálatas, capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo declara: Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa união com Cristo nos coloca em uma posição de autoridade, pois Ele mesmo disse em Lucas, capítulo 10, verso 19: Eu vos dei autoridade para pisares em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. É importante saber que os demônios não são tão poderosos quanto muitos acreditam e acham. 1 João, capítulo 4, verso 4, nos diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus que habita em nós é mais poderoso
do que o diabo e seus demônios, especialmente se já entregamos a nossa vida a Jesus. Apesar disso, não podemos relaxar e subestimar os demônios, pois eles podem causar transtornos em nossas vidas. Porém, temos autoridade para enfrentá-los. Tiago, capítulo 4, nos diz para submetermos a Deus e resistir ao diabo. Assim, ele fugirá de nós. Portanto, buscar a obediência a Deus é essencial para resistir os ataques espirituais. O diabo tenta nos afastar da comunhão com Deus para que percamos nossa autoridade. Ele enganou Eva para que ela desobedecesse a Deus e quer fazer o mesmo conosco. Por isso, devemos estar vigilantes, buscando a Deus em oração e meditando em sua palavra. Não devemos ceder aos desejos pecaminosos da carne, mas buscar viver de acordo com o Espírito. Precisamos entender que nossa força vem da comunhão com Deus, e é esse conhecimento que o inimigo quer que esqueçamos. Uma história interessante em Atos mostra que um grupo de pessoas tentou expulsar demônios sem autoridade e acabaram enfrentando problemas. Precisamos conhecer nosso inimigo e ter fé, sabendo que Deus está conosco. A vontade de Deus para nós é boa e agradável e perfeita, conforme está escrito em Romanos, capítulo 12, verso 2, parte B. O Criador, em seu amor incondicional, tem planos maravilhosos para cada um de nós. E como podemos descobrir esses planos? É através das Escrituras e do Espírito Santo que é a vontade divina revelada. A Bíblia é a palavra de Deus, um tesouro de sabedoria e orientação que nos aponta o caminho de retidão. E é como uma lâmpada que ilumina nossos passos em meio à escuridão deste mundo. Além disso, o Espírito Santo é o Consolador e Guia, que habita em nós quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Ele nos sonda, revelando-nos as verdades espirituais e nos fortalecendo para resistir às tentações do mundo. Ao aprofundarmos em comunhão com o Espírito Santo, somos capacitados a entender a vontade de Deus em nossas vidas. A meditação na palavra de Deus e a oração são práticas fundamentais para crescermos em nossa fé e no conhecimento dos desígnios divinos, e assim enfrentar as estratégias que o maligno constantemente lança contra as nossas vidas. Através da meditação, mergulhamos nos ensinamentos sagrados e permitimos que ele nos permeie em nosso ser, moldando-nos de acordo com a vontade do Pai. A oração, por sua vez, é o meio pela qual nos comunicamos com Deus, expressando nossos anseios, agradecimentos e buscando a sua direção. É por meio desses momentos de comunhão com o nosso Deus que somos transformados e guiados em nossas decisões diárias. Sempre quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, experimentamos uma vida abundante e significativa. Suas promessas são verdadeiras e Ele nos conduzirá por caminhos de justiça e paz. Em meio às adversidades e os ataques do diabo contra as nossas vidas, encontramos refúgio e esperança em seu amor inabalável. Portanto, que possamos nos comprometer a renovar a nossa mente em Cristo, buscar sua vontade nas Sagradas Escrituras e através do Espírito Santo. Assim, viver uma vida alinhada com seus perfeitos propósitos. Que o seu nome seja glorificado em todos os aspectos das nossas vidas. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago, capítulo 4, verso 8, parte A. A submissão a Deus começa com a decisão de nos chegarmos a Ele. Devemos reconhecer que Deus é soberano e Senhor em nossas vidas, e que nossa vontade deve se render à sua. Somos chamados a confiar plenamente em seu plano para nós, mesmo quando não compreendemos totalmente seus propósitos. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente.
Romanos capítulo 12, verso 2. A vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita, e é revelada através das Escrituras e do Espírito Santo. Encerramos este conteúdo com um texto que você precisa guardar em seu coração e declarar esse texto sempre que sentir medo do inimigo ou enfrentar ataques espirituais. É o Salmo capítulo 3. Senhor, são muitos os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem ao meu respeito. Deus nunca os salvará, mas tu, Senhor, é o escudo que me protege. És a minha glória, que me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Creia que Deus está com você, te protege e te livra do mal. Busque a comunhão com Ele e lembre-se de ser obediente à sua palavra. Assim terá autoridade para resistir ao diabo e viver uma vida de vitória. Deixe aqui nesse vídeo o seu like se você gostou do conteúdo que apresentamos a você. Se inscreva no nosso canal se não é inscrito e envie a mensagem desse vídeo compartilhando com o máximo de pessoas possíveis. Deus te abençoe a graça e paz e te espero aqui no próximo vídeo.